Meditação Atos capítulo 15. A lei versus a graça. E alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandou-lhes guardar a lei de Moisés. Congregando-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar o assunto, e havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não disse e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça no Senhor Jesus. Então, houve aqui uma grande discussão na Assembleia em Jerusalém e mandaram chamar Paulo e a Pedro, porque alguns que se converteram, que eram da seita dos fariseus, ainda tinham por hábito praticar a lei, dentre eles a lei da circuncisão. Só que ninguém é salvo pela lei, porque pela lei, para ser salvo pela lei, nós teríamos que ser perfeito para cumprir toda a lei. E nenhum ser humano foi perfeito o suficiente para cumprir a lei. Por essa razão que o Senhor Jesus foi enviado. Então eles estavam tentando ali dentro da Igreja de Cristo novamente implantar a lei, as suas tradições, os seus ritos, e dizendo que os gentios só seriam salvos se eles então circuncidassem, como foi ordenado por Moisés. E Pedro aqui traz uma palavra forte dizendo: vem cá, eles não receberam o Espírito Santo como nós também, sem ter praticado ou feito a circuncisão? Por que vocês estão colocando um fardo que nem os nossos pais puderam carregar a estes gentios, a este povo? Porque a salvação, ela não vem pelas obras. E a salvação também não vem pela lei, porque às vezes a pessoa ela pensa que pela prática da lei, por muito praticar a lei, não estou dizendo que não tenha que se praticar a lei, mas às vezes a pessoa pensa que se ela se esforçar para praticar a lei, ela então vai estar isenta. Só que a lei, ela para cada um de nós não vamos conseguir ser perfeitos aos olhos da lei. Por isso que nós precisamos do sacrifício da graça, é o que Paulo está dizendo. É o que Pedro está dizendo. Por mais que vocês procurem praticar a lei para se aperfeiçoar, para se justificar diante de Deus e parecer justo diante deles, vocês não vão conseguir, porque os nossos pais não conseguiram, né? Nenhum homem no passado conseguiu. Os homens que foram mais usados por Deus no passado, eles também tropeçaram em alguma coisa com respeito à lei. Então, Pedro aqui ele está tirando esse fundamento. Nós não temos que basear a nossa vida, né, em cima de ritos e tradições como a gente vê hoje, né? A gente vê hoje, por exemplo, muitas das vezes, né, igrejas levando as pessoas a praticar ritos, né? A praticar os ritos da lei, a circuncisão, não só a circuncisão, aqui não no sentido de circuncidar realmente, mas no sentido de praticar os ritos da lei, para que ela venha se aparecer justa, ela venha se mostrar justa, quando na verdade, quando é que a pessoa se torna justa? Quando ela reconhece o Senhor Jesus e aceita a sua graça. Então Jesus, ele aperfeiçoa o coração, ele aperfeiçoa aquela pessoa para a salvação. E é o que Paulo está dizendo, e é o que Pedro está dizendo aqui, ó. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé também e a Paulo.
que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago dizendo: homens e irmãos, ouvi-me. E Simão relatou como primeiramente Deus avisou os gentios. Deus visitou os gentios para tomar deles um povo, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito. Ou seja, eles entenderam, né, que a salvação não vem naquela altura ali de Jerusalém, em todo o mundo hoje não vem mais pela lei, né, e sim pela graça em Cristo Jesus. Então, essa circuncidação que se dá nos dias de hoje, que eles estavam ali discutindo, né, se deveria circuncidar o prepúcio ou não, essa circuncidação nos dias de hoje, ela se dá no nosso coração. O que Deus quer? Que a gente venha circuncidar o nosso coração, não mais o prepúcio, mas o nosso coração, no sentido de a gente negar as nossas vontades, né, circuncidar ele, né, cortar os desejos, as vontades que a gente sabe que não agrada a Deus, né, o pecado, adultério, prostituição, mentira, engano. Essa é a verdadeira circuncidação que Deus quer de cada um de nós, no nosso coração, e esse é o princípio de lei que tem que reger a nossa vida, é manter a nossa vida longe do pecado, minha amiga, e para isso nós precisamos da graça de Deus derramada em nossas vidas, porque se não for a graça dele, ninguém enxerga a luz.